Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. Nós vamos na oração porque hoje nós temos um tema: o tempo está próximo. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos reunidos na Tua presença santa, Senhor, e orando com todos os inscritos do canal Uma Visão Além. E nós queremos, neste final, meu Pai, de ano, estamos se aproximando para o fim de 2022 e muitas coisas estão acontecendo ao redor do planeta Terra. Estamos vendo, Senhor, a convulsão das nações, guerras no mundo, fome, peste, terremoto. É o cumprir da Tua palavra, meu Deus. Está se cumprindo aos nossos olhos. O Senhor está muito próximo realmente de vir buscar a Tua igreja. Peleja por aqueles que são Teus servos, que creem na Tua palavra, que creem na Tua justiça. O mundo está por um fio. Vemos a convulsão social das nações, a guerra política, a corrupção, fome, pestes, a violência. Tudo caminha para o desenrolar da vinda do Filho do Homem. Meu Deus, eu quero apresentar as famílias que oram conosco, apresentar todos que estão clamando conosco neste instante. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, clamamos em favor daquele ou daquela abatido, ferido, machucado, angustiado. Oramos pelos enfermos agora que se encontram no leito de enfermidades, necessitando do socorro do Deus poderoso. Eu repreendo a tristeza, a amargura, a depressão, a angústia. Eu repreendo esse espírito de loucura, de depressão, toda opressão demoníaca e diabólica na vida deste homem, desta mulher, deste servo, desta serva. Que no nome do Senhor Jesus haja libertação, haja paz na vida deste casal. Abençoa este casal, os filhos deste casal. Liberta esta pessoa que está acorrentada nas drogas, nos vícios do álcool, das drogas, no mundo do crime, do tráfico de drogas. Liberta os cativos, os oprimidos, meu Deus. Sabe, esta pessoa que está perdendo as forças, que se encontra fraco, desanimado, angustiado. Renova a sua fé, a sua estrutura, a sua comunhão, Senhor. Renova para a glória e o louvor do Teu santo e glorioso nome. Renova este pastor, este ministro da Tua palavra, este homem de Deus, este servo de Deus, temente a voz do Senhor, que teme a palavra de Deus, que teme as grandezas de Deus. Cria dentro de nós caráter de crente, postura de crente, vida de crente. Cria dentro de mim, dos meus irmãos, das minhas irmãs, uma postura cristocêntrica. Nos dá caráter de homem e de mulher de Deus. Senhor, enxuga as lágrimas desta pessoa que chora. Eu te apresento esta criança, os adolescentes, os nossos jovens, os missionários que se encontram em outras nações da terra, fazendo missões na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, nas Américas, porque se faz necessário, ó Deus, o trabalho das missões, o trabalho missionário, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Glória
ao Pai das luzes. Glória àquele que vive, que reina para sempre. Ó Deus bondoso, que a nossa alma seja alimentada pela Tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos, é o que nós clamamos, é o que nós suplicamos no dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, internautas, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Vamos ao tema. Apocalipse capítulo 22, verso 6 ao verso 11. O tempo está próximo. Durante anos, meus queridos, as pessoas fizeram perguntas que não podem responder sobre o arrebatamento, a grande tribulação, o retorno de Cristo a esta terra. E eu aprendi um pouco ao longo do caminho, mas ainda há coisas que eu não sei, é verdade. Tenho absoluta certeza de algumas coisas. Por exemplo, quando Jesus começou o seu discurso sobre a destruição de Jerusalém e o seu retorno, lá no livro de Mateus 24, com a advertência: ninguém vos engane. Ele sabia que precisávamos dessa advertência. Eu tenho observado muitas pessoas revisarem suas previsões sobre o fim dos tempos, né? Quantas seitas estavam erradas, né? Tem uma seita que errou em 1919, outras estão erradas desde então. Mas veja, eu lembro-me das discussões sobre o que Jesus quis dizer com esta geração. Alguns aplicaram isso à destruição de Jerusalém, outros começam com a contagem regressiva em 1946, quando os judeus começaram a retornar a Israel. Eles previram que Jesus retornaria e arrebataria a sua igreja dentro da geração atual, que eles finalmente expandiriam para 40 anos, explicando que ele teria que retornar em 1986, e então eles mudaram para 1963, e eu não farei tais previsões hoje, jamais faria isso. Mas eu acredito que o fim está próximo e rejeito qualquer sistema que negue que o tempo esteja próximo. Eu rejeito qualquer interpretação que diga que Jesus não pode retornar até que as nações sejam realinhadas na Europa ou no Oriente Médio. Porque eu acredito que há um sinal que devemos ter em mente. Antes que ele volte, o Evangelho terá sido pregado em todo o mundo. E também eu estou convencido de que o Evangelho pode ser recebido por ondas curtas ou transmissões via satélite em qualquer lugar do mundo hoje. Os muçulmanos monitoram nossas notícias em todo o mundo todos os dias. E eles podiam ouvir o Evangelho se quisessem ouvi-lo. Uma coisa eu sei, meus queridos, o Apocalipse 1:3 nos é prometido uma bênção se lermos o Apocalipse, ou ao ouvi-lo ser lido. Foi abençoado ao preparar essas mensagens, provavelmente, né, para nós falarmos de Jesus. Mas ainda há muitas coisas que nós não sabemos. Há, no entanto, muitas coisas que todos nós podemos saber. E ao analisarmos nosso texto, nosso estudo de hoje, acho que você concordará que fomos abençoados. A beleza de tudo isso é que as maiores bênçãos estão esperando por nós lá no céu. Então, vamos ao tópico primeiro. Ele é fiel e verdadeiro, verso 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. As palavras do nosso Senhor são fiéis e verdadeiras. Foi observado que esse versículo inicia o epílogo do livro. Ele contém 3 temas proeminentes: a autenticidade das visões do documento, a iminência do retorno de Cristo e a exigência de santidade. Que esses ditos são fiéis e verdadeiros e ressaltados, que estão repetidos 3 vezes aqui em 19:9 e 21:5 do Apocalipse.
Nenhuma palavra de Deus deve ser tomada levianamente. Quando nós encontramos repetição na Bíblia, devemos prestar muita atenção. A repetição afirma a verdade da palavra. O Salmo 16:10, ele é fiel. O Salmo 18:25 escreve: para com o fiel te mostras fiel, e para com o homem perfeito te mostras perfeito. Novamente Davi escreve: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu pacto e os seus testemunhos. Salmo 25:10. Mais uma vez ele escreve: quão preciosa é o Deus, a tua benignidade, os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Salmo 36:7. Na primeira epístola de João 1:9, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados quando os confessarmos a Ele. E muitos versículos afirmam que Deus é um Deus fiel. No tópico B, as palavras desta profecia devem se cumprir em breve. Então João escreve que Deus enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Pregadores e comentários têm procurado nos ensinar a diferença entre breve, de repente e rapidamente. Outros enfatizam que a promessa no primeiro capítulo é novamente aqui. Não significa que Jesus retornaria no primeiro século, mas que quando essas coisas começassem a acontecer, e elas aconteceriam rapidamente. Tenho uma teoria que gostaria de passar para você. Não vou culpar ninguém por isso. Veio a mim muitos anos atrás, enquanto eu ouvia várias pessoas perguntarem: você não acha que o fim está próximo? Ou você não acha que os sinais estão se cumprindo? Não posso citar as escrituras ou citar referências, mas gostaria de tentar esta teoria com você. Todos conhecemos os 3 tipos verbais que usamos o tempo todo: passado, presente e futuro. No grego, há outro tempo, o aorista, que mostra a ação instantânea, ação completa. E eu tenho um novo tempo verbal, e é claro que estou sendo brincalhão aqui. Não sei como chamá-lo, mas deixe-me apresentar, meus queridos, um tempo para você, o tempo contínuo de antecipação. Esse é o tempo de vigia e oração. E eu acredito que as profecias sobre os eventos do fim dos tempos são construídas de modo a fazer com que todo estudante sério da palavra de Deus, em todas as épocas, antecipe o seu reivindicar a sua noiva em sua vida. E esse espírito de antecipação fará 2 coisas: fornecerá motivação para a obediência fiel a Deus e nos dará esperança de bons e maus momentos. Não compro nenhuma posição que impeça a promessa de Jesus. Ele virá como um ladrão de noite. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele vem. E essa promessa é a esperança abençoada que nos manterá olhando para o seu cumprimento todos os dias da nossa vida. Ele nos faria orar com João: ora vem, Senhor Jesus. Jesus diz que vem cedo. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus promete voltar em breve. Jesus diz assim, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então deixe-me lembrar novamente da bênção prometida em 1:3. Todos aqueles que lerem este livro ou ouvirem sua leitura serão abençoados. Aqui vemos que o poder de ser considerado a última bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu vejo o que ele diz, o que eu entendo o que ele diz. A questão é: como fazemos isso? Como guardarmos as palavras proféticas deste livro? Não estou tentando ser jocoso aqui. Vamos pensar sobre isso. Quando você olha para o livro inteiro, um livro cheio de palavras proféticas, como posso guardá-las? Só Deus pode guardar as grandes profecias deste livro. Eu não posso derrotar a besta do mar ou a besta da terra. Não posso lançar o dragão no poço sem fundo. Não posso derrotar os inimigos de Deus com a espada da minha boca. Não posso preparar um lugar no céu para os redimidos. Eu não posso arrebatar a igreja. Eu não posso estabelecer um reino milenar. Eu não posso construir uma nova Jerusalém. Eu não posso fazer para guardar as palavras. O que é que eu posso fazer, melhor dizendo, para guardar as palavras
deste livro, podemos confiar em Deus, podemos confiar em Jesus, podemos confiar no Espírito Santo, que habita no coração de cada crente. Qual foi o seu papel na criação? Deus fez toda a criação. Você foi o beneficiário. Qual foi o papel na redenção? Deus fez toda a salvação. Eu me humilhei diante dele, eu me submeti a ele, eu confiei nele. Somos salvos pela graça por meio da fé, e a graça de Deus, minha fé ou não. Paulo escreveu que esta fé é dom de Deus, é algo que eu não posso gerar. Quem gera em mim é Deus. Então agora eu posso guardar as palavras proféticas deste livro. Eu posso crer nele, eu posso humilhar diante dele, eu posso obedecê-lo. A mais, eu posso juntar aos santos que gritam aleluia, meu Senhor reina. Eu posso vigiar e orar. Eu posso santificar minha vida. O testemunho pessoal de João afirma a revelação. João testificou: eu sou o que ouvi e vi estas coisas. Eu sou o que vi e vi essas coisas. E quando eu ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal, porque sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Então, altamente rejeitado, o apóstolo João acrescenta o seu testemunho pessoal. É interessante que no evangelho que leva o seu nome, ele não se identifica pelo nome, ele simplesmente chama-se a si mesmo de discípulo que Jesus amava. Eu concordo com aqueles que acreditam que depois que ele viu o Senhor ressuscitado, o primeiro a crer na ressurreição, testemunhou a ascensão e experimentou o Pentecostes. Seu coração não estava mais cheio do tipo de orgulho e de ambição, mas mudança que enfureceu os outros. Ele não estava mais buscando glória pessoal, honras e posição. João agora vivia num outro patamar espiritual. Ele era um verdadeiro adorador. O tempo está próximo. E disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça-se justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Primeiro, ele é informado: não celes as palavras proféticas deste livro. É interessante que Daniel foi informado que suas profecias seriam seladas até o tempo do fim. Daniel 12:9. Mas João foi instruído a não selar as palavras dessas palavras. Deve-se enfatizar que o ponto de vista de alguns estudiosos de que o livro do Apocalipse é um quebra-cabeça impenetrável e é expressamente contrariado por esta e por outras passagens. A revelação, tanto no meio das suas declarações claras, quanto dos seus símbolos, é projetada para revelar fatos e eventos relacionados à segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vier, não haverá mais tempo para a decisão de mudança. João escreve: quem é justo, faça injustiça. Vamos ser sinceros, se o retorno do nosso Salvador é iminente, e acredito que seja, você não verá uma mudança radical no comportamento das pessoas perdidas, carnais, mas eles vão continuar em seu pecado. Vamos ser sinceros, meus queridos. Os cristãos, por outro lado, devem ser encorajados a continuar no Senhor, amando-o, adorando-o, servindo-o. Relativamente falando, o tempo da volta do Senhor está próximo. Falando constantemente, de nenhuma mudança importante na conduta da humanidade pode ser esperada. A humanidade andará de mal a pior. Então eu acredito que o retorno do Senhor está próximo. E considero uma possibilidade distinta, até mesmo uma probabilidade, à medida que a população continua a explodir, à medida que o Brasil mergulha cada vez no fundo de um abismo moral, que o mundo, veja, muitos problemas que o homem tentou resolver que estão piorando, não melhorando. Há muitas pessoas de todas as raças que trabalham juntas para juntar e resolver problemas, mas não há muitas outras que parecem sempre encontrar uma maneira de agravar o problema. No Oriente Médio,
Existem três grandes religiões: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Duas dessas religiões acreditam no olho por olho. Apenas uma acredita no perdão, que é o cristianismo. A fome no mundo é uma séria ameaça. Guerras, imoralidade, perversão. O Islã é uma ameaça mundial. E o que a igreja está fazendo para ajudar a batalha contra o mal? A igreja tem que orar, tem que santificar e tem que buscar o Senhor. Por quê? Porque o fim está próximo. Graça e paz.